Amigos e amigas, vamos seguir aqui com o tema prova e vamos falar nesse começo aqui do bloco sobre poderes instrutórios do juiz, ou seja, poderes que o juiz teria para determinar de ofício a produção de prova. E aí vamos voltar aqui ao código. Lá no artigo 156, tá? Que vai aqui, ó, na segunda parte, afirmar: sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Percebam, são dois poderes. Eu vou ler, eu explico, lendo cada um, mas o mais importante não é conhecer apenas os poderes em si, é saber da discussão que há aqui, se esses poderes são constitucionais ou não, e ainda, se estão mantidos ou não após o advento do pacote anticrime. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, inciso 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Tá bom? Aqui, então, poderes que podem ser exercidos a qualquer tempo, até mesmo, e aí é o problema, na fase de investigação, né? Porque a norma afirma, mesmo antes de iniciar a ação penal. Então, poderes aí para determinar, digamos, a colheita do exame de corpo de delito, né? E vamos ver o porquê. Vem o segundo poder, que afirma determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Então, aqui, notem, é um poder exercido no curso da ação penal. Tá? Não há o exercício na fase de investigação. Isso faz toda a diferença. Vamos ver o porquê. Primeira discussão, portanto, é se esses poderes são constitucionais ou não. E aí temos duas correntes bem fortes, com argumentos bem sólidos. Bom, vem uma primeira corrente e afirma que os poderes são constitucionais. Sim. Por quê? Porque o juiz estaria atuando como um tutor do princípio da busca da verdade real. O juiz estaria aqui buscando manter intacta a prova, para que ela, até com o tempo, com o correr do tempo, não se perca. Ou ainda, o juiz estaria preocupado em julgar com fundamento em uma verdade real. Então, aqui, no inciso 1, o fundamento é a busca da verdade real, porque o juiz estaria atuando de modo a evitar a perda da prova. No exame de corpo de delito, né, ao menos o exame direto pode estar prejudicado com o correr do tempo. Os vestígios do crime podem sumir. Para evitar que isso ocorra, o juiz estaria atuando, determinando, portanto, ao delegado que providencie um exame. Tá? Ou ainda, o inciso 2, né? O juiz estaria preocupado em julgar a partir de uma verdade real. Julgar aqui, no caso, a ação penal. O juiz, em um primeiro momento, estaria evitando julgar a partir de presunções. Em um primeiro momento, não seria o caso de um juiz invocar o indúbio pro réu. O juiz, portanto,
antes de julgar a dúvida em favor do réu, iria determinar de ofício a colheita de alguma prova para solucionar a dúvida. No entanto, se ao final, se mesmo após a colheita dessa prova, a dúvida se mantém, aí sim, o juiz invoca o indúbio pro réu e absolve o réu. Então, na linha aqui do inciso 2, o indúbio pro réu não é a primeira opção do juiz. É a opção, então, residual, extrema. Tá bom? Estaria buscando aqui julgar a matéria a partir de uma verdade real. Mas tem uma segunda corrente que vai sustentar que esses poderes são inconstitucionais. Tá? Por quê? Primeiro, se afirma que juiz não é protagonista da prova. O ônus da prova recai sobre as partes. Juiz funciona como um destinatário da prova. Ele vai, então, aqui aguardar, de uma forma inerte, que partes colham a prova, encaminhem a prova para ele, e aí ele vai avaliar a prova e vai decidir se condena ou absolve o réu. O juiz tem que se manter, então, em uma posição de imparcialidade, em prol do próprio sistema acusatório. Então, é uma corrente que vai sustentar que o juiz não deve ter nenhum poder instrutório, não deve atuar jamais de ofício. Tá? Então, os incisos 1 e 2 seriam inconstitucionais. Tá bom? Um outro argumento que se invoca é que a verdade real, que é apontada aí, né, como fundamento da primeira corrente, para o juiz atuar de ofício, determinando a prova, a verdade real não passaria de um grande mito, uma utopia, que na prática não se realiza. Né? Não há uma verdade real, uma verdade do mundo dos fatos. No fundo, o que se deve ter aqui com a prova é uma tentativa de convencimento do juiz. Com a prova, o que a parte busca é fornecer ferramentas ao juiz para que possa construir uma decisão lógica, razoável, sólida, bem respaldada. Tá? E que não necessariamente vai refletir uma verdade real. Porque, repito, a corrente afirma que isso é uma utopia, isso não se realiza. A prova dos autos não vai refletir com 100% de fidelidade aquilo que exatamente ocorreu no mundo dos fatos. Tá bom? Então, cai por terra o argumento que justifica a atuação do juiz aqui de ofício em matéria de prova. Bom, o que ocorre após o pacote anticrime? Vem o artigo 3º-A. Lembremos, o artigo veda a iniciativa probatória do juiz na fase de investigação. Porque é um artigo que trata do juiz das garantias, está ali, né? No conjunto de normas do juiz das garantias. Tá? Daí porque o que vem se entendendo atualmente? Aqui em entendimento da maioria da doutrina. Sugiro que sigam esse entendimento para a prova. É um entendimento intermediário, que vai afirmar não pela plena constitucionalidade dos poderes, nem pela plena inconstitucionalidade. Fica ali, então, no meio termo, para afirmar o quê? Que, via de regra, os poderes são constitucionais. Desde que, vejam bem, o juiz atue de forma complementar,
ou suplementar ou subsidiária à atuação das partes. Lembre, juiz é destinatário da prova. Juiz tem que aguardar o encaminhamento da prova pelas partes. Somente determina de ofício a prova de modo complementar. E aí é muito forte o exemplo do inciso 2. Ele aguarda provas colhidas por autor e réu. E, ao final, se ainda tem alguma dúvida sobre ponto relevante, pode determinar de ofício a colheita de alguma prova. Com sua atuação complementar, subsidiária ou suplementar, o artigo estaria justificado. Salvo quanto ao inciso 1. No que diz respeito ao poder instrutório exercido na fase de investigação. Ali, antes de iniciada a ação penal. Tá? Porque aí choca expressamente com o conteúdo do artigo 3º-A. Aqui, então, estaria sendo reconhecido um poder instrutório, uma iniciativa probatória na fase de investigação, o que é, de fato, vedado pelo artigo 3º-A. Então, estaria revogado tacitamente pelo artigo 3º-A o poder do inciso 1 no que diz respeito ao seu exercício na fase de investigação apenas. Bom, no mais, aí o inciso 1 na fase da ação penal e o inciso 2 estariam mantidos. Repito, se o juiz atuar de forma complementar. Tá bom? Está aí uma discussão bem importante que pode cair em prova, pode cair o teor da norma, como também essa discussão. Tá? Bom, aí vamos falar um pouco agora sobre a prova ilícita. É o artigo que vai fechar a teoria geral da prova. É o artigo 157. E aí temos muitos temas que devemos abordar a partir desse artigo. Tá? Então, o tema provavelmente não se encerra nessa aula. Tá bom? Tá bom? Vamos buscar aqui, ao menos, falar do teor do artigo 157. A gente tem muitos desdobramentos aí do tema que devem, então, ficar para a nossa próxima aula. Vamos ter mais uma aula para falar sobre prova. E aí vamos ver o desfecho da teoria geral da prova e vamos também tratar aqui de provas em espécie. Tá bom? Aqui, o ponto de partida para o estudo da prova ilícita, na verdade, é a Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 56, que vai vedar o uso da prova ilícita. Tá? É uma norma constitucional, é um direito fundamental do cidadão que tem toda importância histórica. O objetivo maior é romper com o período anterior, né, o período aí da ditadura, em que havia aí a colheita de provas ilícitas, confissões por meio de tortura, né? Se pretendeu romper com esse período e reconhecendo o Estado democrático de direito, né? Se inseriu essa proibição como direito fundamental do cidadão. Tá? Então, há um sentido histórico, há uma simbologia da norma, logo, há um interesse público no respeito a essa norma. Agora, apesar da
imensa importância, a norma não define o que é prova ilícita, não conceitua. E a norma também não trata da chamada prova ilícita por derivação. Então, a norma constitucional é um tanto quanto genérica. Ela fica delimitada, ela recebe maiores detalhes a partir do artigo 157 do Código. A norma infraconstitucional complementa a norma constitucional. Então, vamos ver que, primeiro, a norma infraconstitucional, o artigo 157, vai definir prova ilícita, vai conceituar. Então, vamos ver primeiro aqui, ó, é o conceito legal. Conceito legal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, o conceito legal de prova ilícita qual é? Toda aquela que viola a norma constitucional ou legal. No fundo, é aquela que vai violar alguma norma do ordenamento jurídico. Tá bom? Tá aqui, repito, o conceito legal. Mas eu vou sair da lei aqui, abrir a tela, para falar um pouquinho do conceito doutrinário de prova ilícita. Sim. Por que isso? Porque a doutrina diferencia a prova ilícita da prova ilegítima. Tá? Repito, isso aqui tem que ficar bem claro. Isso não vem em lei. A doutrina extrapola a lei. Tudo o que eu falar aqui agora, para a lei, se insere no conceito de prova ilícita. Doutrina, no entanto, distingue. Vamos ver. Prova ilícita é toda aquela que resulta do descumprimento de norma de direito material. Descumprimento de norma de direito material. Então, aqui, no fundo, o que há? O que vai haver é o descumprimento, a violação a um bem jurídico tutelado pela norma. No fundo, há uma violação a um direito fundamental do cidadão. Então, exemplos de prova ilícita. Uma interceptação telefônica sem ordem judicial. Estão em jogo direitos fundamentais do cidadão com essa prova, sim. Sigilo de dados, intimidade, vida privada. Daí porque a prova só pode ser colhida mediante ordem judicial. O juiz aqui vai atuar como um tutor, como um garante desses direitos fundamentais. Daí porque se fala em uma cláusula de reserva de jurisdição. Se a prova atinge direito fundamental do cidadão, a prova só pode ser colhida por meio de ordem judicial. Matéria, portanto, que somente pode ser conhecida pelo judiciário. Ok? Outros exemplos de provas ilícitas. Uma busca e apreensão domiciliar sem ordem judicial. Quando a ordem foi imposta, vamos ver aqui também em aula, ou ainda se houver uma confissão extraída por meio de tortura. E aí, só voltando aqui um pouco, né? Busca e apreensão domiciliar sem ordem judicial, violação ao domicílio enquanto direito fundamental do cidadão. Lembremos, domicílio
é o asilo inviolável. Daí porque, em regra, tem que ter também ordem judicial para o ingresso domiciliar. Confissão obtida por meio de tortura. Nós temos aí violação à intimidade, à vida privada, integridade física. Também, então, aqui, prova ilícita. E a prova ilegítima, o que é isso? É toda aquela que resulta do descumprimento de uma norma meramente processual ou procedimental. É uma norma que cuida apenas da forma pela qual a prova deve ser colhida. É uma norma muito mais burocrática, que se preocupa, enfim, com a forma da colheita da prova. Não há, portanto, qualquer violação a direito fundamental do cidadão. Exemplo marcante. Vamos falar aqui do exame de corpo de delito. Nós já vimos, pelo teor do artigo 158-CAT, que ele é obrigatório sob pena de nulidade absoluta se o crime deixar vestígio. Não é isso? Agora, o exame deve ser feito por, em regra, um perito oficial, que é o perito concursado de carreira, o servidor público, ou, na falta, por 2 peritos não oficiais, que não são concursados, não são de carreira. Via de regra, profissionais liberais que são nomeados pelo juiz para que possam aqui realizar o exame de corpo de delito. Conforme prevê o artigo 159, caput e parágrafo 1º do Código. Devem apenas ser portadores de diploma em nível superior, preferencialmente na área em que vão atuar. Cuidado com o termo, preferencialmente. Já vi prova indicar que o termo seria obrigatoriamente errado. Bom, e o certo é aqui, para entender a prova ilegítima. Na falta de um perito oficial, atuam 2 peritos não oficiais. Tá? Agora, não ter o exame de corpo de delito, quando o crime deixa vestígio, é causa de nulidade absoluta. Mas ter o exame, no entanto, sendo feito por um só perito não oficial, é causa de nulidade também, conforme prevê a súmula 361 do STF. Mas aqui, a nulidade é relativa. O vício é menos grave, porque não há violação a direito fundamental do cidadão. A prova é ilegítima. Houve descumprimento de uma mera norma que indica a forma pela qual a prova deve ser colhida. Já podem notar também que o vício em uma prova ilícita é muito maior, muito mais grave do que o vício que resulta de uma prova ilegítima. De fato, via de regra, a prova ilícita, se for usada, produz nulidade absoluta. Já a prova ilegítima, se for usada, produz nulidade relativa. Ok? Distinção, portanto, que vem em doutrina. Vamos fechar aqui o adendo que foi feito e vamos voltar à lei, ao artigo 157. Para a lei, tudo se encaixa aqui na ideia de prova ilícita. Bom, para concluir aqui a aula, a
Constituição também não trata da prova ilícita por derivação. Esse papel coube ao CPP, que vai cuidar aí do tema no artigo 157, parágrafos 1º e 2º. Tá bom? Então, vem aqui o parágrafo 1º e vai afirmar que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Eu vou ler aqui o parágrafo 2º, tá? E daqui a pouco eu indico teorias que são reconhecidas aqui no artigo, tá? Aí vem, então, o parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Bom, lá no parágrafo 1º, nós vamos ter aqui o reconhecimento de 3 teorias. A mais importante é a teoria dos frutos da árvore envenenada, de origem norte-americana. Então, vem aqui o termo Fruits of the Poisonous Tree. Fruits of the Poisonous Tree. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Aqui há uma simbologia. Se a árvore está envenenada, aquilo que sai dela, os seus frutos também estão. Então, se uma prova é ilícita, uma prova que decorre dela também o é. Se impõe, portanto, a demonstração de um nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova posterior a ela. Se não houver um nexo causal, portanto, a prova não é ilícita. E aí se fala em uma fonte independente. Se adota com isso uma segunda teoria de origem norte-americana. É a chamada teoria da prova absolutamente independente, ou limitação da fonte independente. Termo em inglês, Independent Source Limitation. Teoria da prova absolutamente independente ou limitação da fonte independente. Não há um nexo causal, ou seja, não há um vínculo de dependência obrigatório entre a prova posterior e a prova ilícita anterior, é porque chegaríamos à prova posterior de qualquer forma, de qualquer modo. Então, ela é lícita. Também se adota a teoria da descoberta inevitável da prova. Teoria da descoberta inevitável da prova. De origem norte-americana, então vem um termo em inglês, o inevitable discovery. Inevitable discovery. Que são, portanto, notem, essas teorias funcionam como uma grande mitigação a essa proibição do uso da prova ilícita. São temperamentos, a regra que proíbe o uso da prova ilícita. Ok? Bom, mas temos que falar um pouquinho mais sobre prova ilícita, extrapolando até a lei, extrapolando o código. Vamos ver discussões em doutrina e em jurisprudência. E, além disso, temos que concluir também o teor do artigo 157, com os parágrafos 3º e 5º. Mas o nosso tempo já está se esgotando. Então, vamos dar uma pausa aqui, tá? Vamos concluir essa aula. Na nossa próxima aula, a gente conclui o tema
segue com a teoria geral da prova e estuda também provas em espécie. Ok? Então, vamos encerrando esta aula. Fica o convite para que acompanhe a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!